informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. É um moído, é um moído, é um moído. É um moído, rapaz, aqui no som da sua Rádio Cidade 718. Olha, presta atenção, que agora a gente vai falar de um assunto muito sério, viu? Porque os serviços de emergência da Secretaria de Defesa Social aqui de Pernambuco continuam recebendo trotes. Eita, minha Nossa Senhora. Olha, só em 2024, mais de 100 mil chamadas falsas foram registradas pela pasta. Viliane Gomes está chegando e nos conta quais são as consequências desse tipo de atitude. Vai até quebrar. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham no Café Forró e Notícia. No Moído de hoje, nós vamos conversar com Alexandre Tavares, ele que é gerente geral do Centro Integrado de Operações da Defesa Social. Bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Qual a média de ligações falsas que chegam nos serviços policiais de emergência aqui no estado e como isso atrapalha o andamento do sistema? Bom dia a todos os ouvintes. O Serviço de Emergência da Secretaria de Defesa Social, ela atende o 190 e 193. A gente recebe milhares de ligações por dia, chegando perto de 7 mil, 8 mil ligações, dependendo do dia, né? Às vezes no final de semana esse número aumenta. Porém, a gente também tem um número elevado de chamadas falsas, comumente chamadas de trotes. Então a gente tem aí, por dia, uma média de 250 a 260 chamadas, que são todas elas trotes. A gente na primeira quinzena chegou a praticamente 2.900 trotes, e isso vem causando prejuízo ao serviço de emergência, porque, primeiro, ela ocupa uma linha de chamada do teleatendente, que faz a recepção da ligação de emergência. Dependendo da história que é contada nesse trote, essa ocorrência ela pode ser tida como verdadeira e a gente precisa enviar uma viatura, seja da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil ou Científica, para atender uma ocorrência que, de fato, ela não existe. Na verdade, é uma comunicação falsa de crimes. Como é que a Secretaria de Desenvolvimento Social faz para identificar se a informação é verdadeira ou se é um trote? Vamos lá. A gente tem trotes de toda a natureza. Algumas delas passadas por pessoas que, durante a conversação, né, durante o diálogo, porque o teleatendente, ele tem uma capacitação justamente para tentar identificar ligações que são falsas, e aí durante esse diálogo, se o teleatendente começa a perceber que aquilo pode ser uma comunicação falsa, ele vai conduzindo a conversa até realmente haver uma contradição. Então a gente tem, às vezes, diálogos que a gente escuta aqui na gravação de, aparentemente, uma criança, um adolescente, começa a conversar, a comunicar um crime, e daqui a pouco ela começa a rir, ela começa a dar informações desencontradas e ela própria desliga a ligação. A gente também tem trotes aqui de natureza relacionada diretamente ao teleatendente, quando uma pessoa liga para o 190 ou para o 193 para assediar o teleatendente, usando palavras de calão. A gente também tem aqui ligações, e essas são as mais preocupantes, porque são ligações que a pessoa está passando um trote, ela começa a contar uma história que tem assim, uma certa coerência. Recentemente, a gente se deparou com um caso de uma pessoa, ligou dizendo que estava em trabalho de parto, e isso gerou uma mobilização de um bombeiro militar na hora para ficar conversando com ela a respeito de alguns procedimentos, enquanto uma equipe se deslocava até o local. Chegando lá, verificou-se que passava-se de um trote, não havia sequer esse endereço. Enfim, são fatos desse tipo, dessa natureza, que prejudicam o serviço de chamada de emergência. Esse serviço ele é para atender o cidadão, a sociedade pernambucana, quando estão em situação de risco, quando estão numa situação de emergência, precisam de uma viatura policial ou precisam de uma viatura do bombeiro, seja para um atendimento de emergência, para resolver um problema de calamidade pública, atender a um princípio de incêndios. Enfim, são prejuízos que são causados à medida que esses trotes são realizados e que realmente traz esse problema para o serviço de emergência da Secretaria de Defesa Social. Alexandre, o que é que pode ser enquadrado como crime nesses casos? Tem como essas pessoas serem punidas de alguma forma? Tem. Esse tipo de prática, ele está enquadrado em duas linhas pelo Código Penal brasileiro.
Um deles é comunicação falsa de crime. Então isso aí é um enquadramento, está lá tipificado no Código Penal e traz uma penalidade. A outra tipificação seria causar interrupção ou prejuízo ao serviço telefônico público. Também traz uma penalidade no escopo da tipificação. O serviço de emergência ele tem uma finalidade primordial, que é dar apoio ao cidadão, que é socorrer o cidadão, que é dar segurança pública às pessoas quando elas estão naquele momento mais crítico, precisando de um apoio. Então, se a gente recebe essa quantidade de trotes, isso com certeza causa prejuízos imediatos, quando o teleatendente ele acaba se ocupando numa chamada falsa. A gente gasta recurso quando a gente envia uma equipe policial ou do Corpo de Bombeiros para atender uma ocorrência que não existe. Então, realmente, são prejuízos inenarráveis, são prejuízos assim, absurdos. Quem sai perdendo, principalmente, é o cidadão e a segurança pública. Alexandre, muito obrigada por sua participação na Rádio Cidade. A gente agradece, em nome da SDS, por estar trabalhando esse assunto juntamente com seus ouvintes, porque realmente é um assunto sério e a gente precisa coibir a realização de trotes. Muito obrigado. Ouvimos Alexandre Tavares, gerente-geral do Centro Integrado de Operações da Defesa Social, que trouxe um alerta sobre os prejuízos que esse tipo de prática pode causar para o sistema de segurança. Volto contigo, Lucas. Zap Zap da